Curitiba, setembro de 2004. A cidade respirava sob uma névoa úmida que se agarrava aos paralelepípedos e aos becos estreitos do centro histórico, misturando o cheiro de chuva recente com o aroma distante de pão recém-assado das padarias que começavam a abrir. As folhas molhadas das araucárias tremiam com o vento frio, criando sombras que pareciam dançar pelas ruas desertas do fim da tarde, enquanto o crepitar distante de um velho rádio em uma loja abandonada ecoava como um sussurro secreto de histórias não contadas. Nesse cenário silencioso, caminhava sozinho um homem de 32 anos. Olhar profundo, rosto marcado por linhas que denunciavam noites mal dormidas e preocupações que pareciam maiores do que sua própria estatura, quase anônimas diante da vastidão urbana. Seu nome era Rafael Moreira, um analista de sistemas cuja rotina meticulosamente organizada escondia um espírito inquieto, sempre em busca de respostas que pareciam escapar de sua compreensão. Rafael não era um homem de grandes gestos, mas carregava um magnetismo silencioso, uma presença que não se impunha, mas permanecia. Naquele dia específico, 17 de setembro de 2004, ele caminhava pelo bairro Batel, onde o frio da tarde se misturava à luz alaranjada do entardecer, criando um contraste quase cinematográfico entre a beleza da cidade e a sensação de isolamento que parecia envolver o homem. Seus passos eram medidos, quase calculados, como se cada pegada fosse parte de um ritual secreto. Passava por vitrines que refletiam não apenas a sua imagem, mas também seus pensamentos mais íntimos, aqueles que raramente eram compartilhados, mesmo com a família ou amigos mais próximos. Curitiba sempre teve um clima peculiar, capaz de fazer qualquer cidadão sentir ao mesmo tempo aconchego e inquietação. E Rafael parecia estar sintonizado com cada nuance dessa cidade. O som distante de carros, o barulho da chuva que começava a cair leve, mas insistente, e até o murmúrio de conversas atravessando janelas semiabertas criavam uma trilha sonora de suspense que se entrelaçava com seus pensamentos. Ele gostava desses momentos solitários, pois permitiam que sua mente vagueasse, que tentasse reorganizar a complexidade de sua própria vida. Mas naquele dia, havia algo diferente. Um pressentimento, uma sensação de que algo estava prestes a mudar, ainda que ele não pudesse nomear o que seria. Rafael morava em um pequeno apartamento no bairro Água Verde, onde o cheiro de café fresco se misturava à madeira antiga dos móveis e a sensação reconfortante de rotina. Cada objeto parecia contar uma história. Livros organizados de forma quase obsessiva, fotografias de momentos simples, mas felizes, espalhadas pela sala, e uma coleção discreta de vinis que aguardava a oportunidade de ser ouvida. Ele costumava dizer que, em cada detalhe da casa, havia pistas de quem ele realmente era. Mas, naquele dia, o silêncio do apartamento parecia pesado, como se pressentisse que algo estava prestes a ser quebrado. Sua vida, embora comum aos olhos de muitos, tinha camadas que poucos conheciam. Rafael era próximo da irmã, Mariana, e mantinha contato constante com seus pais, embora as conversas geralmente girassem em torno de banalidades. Ele trabalhava em uma empresa de tecnologia, mas seu verdadeiro interesse era compreender padrões, tanto em números quanto em comportamentos humanos. Passava horas analisando gráficos, planilhas e códigos, mas também se perdia em reflexões sobre existências paralelas, decisões tomadas e oportunidades perdidas. Havia nele uma tensão constante entre a vida concreta e uma necessidade quase obsessiva de entender o invisível. Naquele dia de setembro, Rafael tinha planos simples: sair do trabalho, caminhar um pouco para espairecer, tomar um café e depois retornar para casa. Mas Curitiba tinha seus próprios planos para ele, e as ruas encharcadas, os becos úmidos e o silêncio pesado da cidade começavam a conspirar contra sua rotina cuidadosamente planejada. Enquanto caminhava, observava detalhes que geralmente passavam despercebidos: uma bicicleta encostada em uma árvore, uma porta entreaberta em um prédio antigo, o som de passos apressados atrás de si. Nada parecia ameaçador, mas algo na combinação desses elementos criava uma sensação inquietante, como se ele estivesse sendo observado, ainda que ninguém estivesse ali. Rafael era um homem curioso, daqueles que se interessam por enigmas, por histórias que desafiam a lógica. Ele mantinha um diário discreto, onde anotava pensamentos, teorias e estranhos encontros que a vida cotidiana lhe proporcionava. As páginas eram um mapa de sua mente, um labirinto de ideias que revelava tanto sua sensibilidade
quanto sua obsessão por detalhes que a maioria das pessoas consideraria irrelevantes. E naquela tarde, enquanto a chuva aumentava e a luz diminuía, Rafael sentiu o impulso de seguir um caminho diferente, desviando-se das ruas conhecidas, guiado apenas por um instinto difícil de explicar. O vento frio trouxe consigo um cheiro distinto de terra molhada e folhas em decomposição, uma mistura que, em Curitiba, significava outono profundo. Rafael respirou fundo, tentando absorver cada nuance daquele momento, consciente de que algo estava prestes a se quebrar em sua rotina perfeita. As sombras dos prédios, alongadas pelo sol que desaparecia lentamente, pareciam ganhar vida própria, e cada passo ecoava com uma clareza perturbadora, como se a cidade inteira estivesse assistindo. Ele ajustou a gola do casaco, fechou os olhos por um instante e seguiu, sem saber que aquele simples gesto marcaria o início de um desaparecimento que abalaria toda sua comunidade. A atmosfera da cidade, naquele fim de tarde de setembro, parecia conspirar com um segredo que ainda não poderia ser revelado. Os pássaros haviam se recolhido, o silêncio dominava os becos e os cafés começavam a encher-se de vozes abafadas, criando uma sensação de normalidade superficial que contrastava com a inquietação crescente que Rafael sentia. Ele não sabia, mas cada passo que dava o aproximava de um evento que mudaria não apenas sua vida, mas a percepção de todos que o conheciam. A cidade, com sua beleza melancólica e seus recantos misteriosos, estava prestes a se tornar o cenário de um enigma que desafiará a lógica e a paciência dos investigadores. Antes de prosseguir, é importante que você se inscreva no canal para acompanhar esta história completa, pois o que está por vir revela detalhes perturbadores, pistas que se perdem nas sombras e decisões que poderiam ter sido diferentes. Rafael Moreira, 32 anos, desaparece em uma Curitiba que mistura charme e mistério. Mas essa é apenas a introdução de um caso que ninguém esquecerá. A cidade guarda seus segredos, e nós vamos seguir cada passo, cada pista e cada sombra até entender o que realmente aconteceu naquela tarde de 17 de setembro de 2004. A vida de Rafael Moreira, apesar de marcada por uma rotina meticulosa, possuía nuances de uma humanidade profunda que poucos conheciam. Ele acordava cedo, antes do sol surgir completamente, para sentir a cidade ainda adormecida. Quando as ruas estavam silenciosas e o ar carregava a umidade da noite. Tomava seu café em silêncio, observando o movimento tímido das folhas das árvores e o lento despertar das primeiras padarias, absorvendo os sons que só a madrugada podia oferecer. Cada manhã era um ritual quase sagrado, uma tentativa de organizar não apenas sua agenda, mas também os pensamentos que insistiam em se acumular durante a noite. Rafael era meticuloso no trabalho, mas não por obsessão com a perfeição. Ele queria compreender padrões, decifrar comportamentos e, de algum modo, antecipar consequências. Seus colegas o admiravam, mas poucos o entendiam. Ele passava horas frente ao computador, analisando dados, solucionando problemas que pareciam invisíveis aos olhos comuns. Ao mesmo tempo, mantinha uma leve melancolia, uma nostalgia silenciosa por experiências simples que não conseguia vivenciar plenamente. Encontros com amigos, tardes despreocupadas, risadas que não precisavam ser calculadas ou ponderadas. Os finais de semana de Rafael eram momentos preciosos, onde permitia-se vagar pelas livrarias antigas de Curitiba, tocar capas de livros empoeirados e imaginar as histórias contidas em cada página. Ele apreciava cafés pequenos, aqueles onde o aroma do café se misturava ao cheiro de livros e madeira velha, e gostava de observar as pessoas discretamente, tentando entender a complexidade de suas vidas, como se cada gesto fosse uma peça de um enigma maior. Nesse ambiente, Rafael se sentia vivo, conectado a algo maior do que ele mesmo, ainda que essa sensação fosse efêmera e difícil de capturar. Em sua vida pessoal, Rafael era carinhoso com a irmã Mariana, que morava a poucos quarteirões de distância. Entre eles havia um vínculo silencioso, baseado em cumplicidade e pequenos gestos de cuidado que revelavam mais do que palavras poderiam expressar. Eles compartilhavam conversas que iam do trivial ao profundo, confidências sobre medos, sonhos e frustrações. E era nesses momentos que Rafael se permitia relaxar, deixando transparecer vulnerabilidades que raramente surgiam em outros ambientes. O apartamento de Rafael, no bairro Água Verde, refletia seu caráter, organizado, acolhedor e cheio de pequenos detalhes que revelavam paixões discretas. Havia plantas cuidadosamente cuidadas,
lembranças de viagens curtas, fotografias de amigos e familiares e uma pequena coleção de vinis que ele ouvia quando o mundo parecia pesado demais. Cada objeto tinha um significado. Cada detalhe contava uma história. E a casa, de alguma forma, funcionava como um mapa da vida emocional de Rafael, permitindo que qualquer visitante atento percebesse suas camadas internas. No entanto, nem tudo era serenidade. Rafael carregava uma inquietação constante, um desejo de entender não apenas números e padrões, mas também os mistérios da vida cotidiana. À noite, ele se sentava em frente à janela do apartamento, observando as luzes da cidade refletindo nos vidros, pensando nas pessoas que caminhavam sem saber que ele as observava. Havia uma mistura de curiosidade e melancolia em seus pensamentos. Ele queria se conectar, mas ao mesmo tempo temia se expor, um paradoxo que o isolava silenciosamente. Ele também nutria pequenos hábitos que reforçavam seu lado introspectivo. Gostava de caminhar por ruas menos movimentadas, explorar becos esquecidos e observar padrões na vida urbana, como se cada detalhe da cidade fosse uma pista para algo maior. Essas caminhadas, que pareciam banais para os outros, eram para ele momento de reflexão e descoberta, e também uma forma de sentir-se vivo, ainda que a cidade, às vezes, parecesse indiferente à sua presença. Os amigos de Rafael o descreviam como uma pessoa confiável, leal e atenciosa, mas de difícil acesso emocional. Ele se importava profundamente com aqueles que amava, mas tinha dificuldade em demonstrar sentimentos de maneira explícita. Era alguém que se conectava mais por ações do que por palavras, e suas atitudes cuidadosas refletiam uma sensibilidade que nem todos conseguiam perceber à primeira vista. A vida de Rafael, então, se desenrolava entre a segurança de sua rotina e a inquietação de um espírito que buscava mais do que a superfície das coisas. Em setembro de 2004, poucos dias antes de seu desaparecimento, Rafael estava animado com planos simples, mas importantes para ele. Queria iniciar um projeto pessoal de análise de comportamento humano com base em observações cotidianas, organizar melhor a coleção de livros e vinis e passar mais tempo com a irmã. Apesar da rotina meticulosa, havia nele a expectativa silenciosa de que algo novo poderia surgir. Algo que quebraria a monotonia e traria uma experiência significativa. Mal sabia ele que a rotina que tanto confortava estava prestes a ser interrompida de forma abrupta e misteriosa. Antes de continuarmos, se você gosta de histórias misteriosas que exploram vidas comuns e eventos inexplicáveis, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos casos. O desaparecimento de Rafael Moreira, em Curitiba, em 17 de setembro de 2004, é uma história de vida interrompida, de mistério e suspense, e nos próximos blocos começaremos a mergulhar no evento que mudou tudo, revelando objetos, locais e testemunhas que se tornariam peças centrais de um enigma que ninguém poderia prever. Na manhã de 17 de setembro de 2004, Rafael deixou seu apartamento por volta das 8h30. Como de costume, trajando um casaco azul escuro, mochila de couro com seus pertences de trabalho e um pequeno caderno que usava para anotar observações diárias. O dia começou nublado, com uma garoa fina que transformava as ruas em espelhos irregulares de asfalto molhado, refletindo a luz cinzenta e dando à cidade um tom quase surreal. Ele caminhou até o ponto de ônibus, cumprimentando de maneira breve o porteiro do prédio vizinho. Mas ninguém imaginava que seriam as últimas interações normais de Rafael naquele dia. Depois de embarcar no ônibus que o levaria até o centro, Rafael parecia concentrado, olhando pela janela enquanto a chuva aumentava gradualmente. Algumas pessoas notaram seu comportamento diferente, um olhar distante, quase inquieto, como se estivesse absorvendo cada detalhe da cidade de maneira incomum. Passava por becos, praças e calçadas que conhecia bem, mas algo parecia chamá-lo para um caminho desconhecido, e ele acabou descendo em uma parada não habitual, próximo a um bairro mais antigo, onde os prédios carregavam marcas do tempo e o silêncio era mais pesado que em outras partes da cidade. Ao descer do ônibus, Rafael caminhou por uma rua estreita e sinuosa, ladeada por construções antigas e árvores altas, cujas sombras se alongavam sobre as calçadas molhadas. Um gato preto atravessou seu caminho, desaparecendo em um portão entreaberto, e Rafael hesitou por um instante, observando o movimento do felino com curiosidade. Ele continuou andando, sem perceber que havia sido observado por alguém de dentro de um prédio antigo, uma figura indistinta que parecia familiarizar-se com cada passo do analista de sistemas. Poucos metros à frente,
Ele entrou em uma pequena loja de antiguidades, onde o cheiro de madeira envelhecida e livros mofados se misturava ao aroma do café vindo de uma cafeteria vizinha. Rafael tocou em objetos antigos, examinou fotografias e moedas de diferentes épocas, anotando mentalmente cada detalhe que lhe parecia curioso. O dono da loja, um homem idoso chamado Joaquim, notou a presença do visitante, mas não deu muita atenção. Mais tarde, em depoimento à polícia, Joaquim descreveria Rafael como alguém com um olhar penetrante, mas calmo, absorvido em suas próprias observações, sem imaginar que aquele seria seu último encontro. Saindo da loja, Rafael caminhou em direção a um parque próximo, onde árvores antigas criavam corredores de sombras e folhas molhadas formavam pequenos riachos naturais sobre a calçada. Ele parou por alguns minutos para observar um grupo de crianças brincando, anotando mentalmente detalhes da interação, um hábito que, para ele, fazia parte de um estudo invisível sobre comportamento humano. Nesse momento, uma motocicleta parou discretamente atrás dele, e um homem baixou o vidro apenas o suficiente para que ninguém além de Rafael percebesse. O breve encontro, sem palavras, deixaria marcas indeléveis no curso daquele dia. Rafael continuou caminhando, seguindo por ruas secundárias que levavam a um terreno abandonado, um espaço cercado por muros altos e vegetação selvagem, conhecido entre moradores como lugar de histórias misteriosas. Ele estava curioso, atraído pela arquitetura decadente e pelo silêncio absoluto do local. Havia uma sensação estranha de que o ambiente estava vivo, observando cada passo seu. E embora Rafael fosse racional e analítico, uma inquietação começou a surgir, como se algo estivesse fora do lugar, mas ainda não identificável. Um transeunte que passava pela rua, um vendedor ambulante de frutas, mais tarde relataria à polícia que viu Rafael por volta das 10h15, sozinho, olhando para um portão semiaberto do terreno abandonado. Ele descreveu Rafael como alguém aparentemente confiante, mas que se movia com cautela, examinando cada detalhe do espaço. Nenhum outro pedestre se aproximava, e o vendedor notou que o vento carregava um silêncio quase sobrenatural, interrompido apenas pelo farfalhar das folhas e o gotejar contínuo da chuva que se intensificava. Quando Rafael atravessou o portão do terreno, o ambiente mudou completamente. O espaço, coberto por vegetação alta, restos de móveis e estruturas metálicas enferrujadas, parecia engolir a luz do dia. Cada passo produzia um som abafado, e objetos dispersos, latas amassadas, jornais molhados e pedaços de vidro, refletiam a luz cinza da manhã. Ele fez anotações rápidas em seu caderno, observando a disposição do terreno, mas não percebeu que uma figura o seguia silenciosamente entre as sombras, quase invisível, até que se tornou impossível para ele identificar qualquer saída rápida do local. Por volta das 10h40, vizinhos de um prédio próximo começaram a notar algo estranho. Uma mochila azul abandonada no portão de entrada do terreno, molhada pela chuva, com alguns papéis molhados espalhados ao redor. Não havia sinais de luta visíveis, mas o caderno de Rafael estava aberto, com anotações desconexas e incompletas, e o ar carregava uma sensação de pressa e confusão. Esse foi o último ponto de referência conhecido do analista, e a polícia, quando acionada, ficaria perplexa com a ausência de testemunhas diretas do que aconteceu naquele pequeno intervalo de tempo. Antes de continuarmos, se você sente arrepios com este tipo de mistério urbano, não se esqueça de se inscrever no canal. Estamos apenas começando a desvendar o desaparecimento de Rafael Moreira em Curitiba, e nos próximos blocos entraremos na investigação, nas reações de sua família e nas pistas enigmáticas que desafiaram a compreensão das autoridades e da própria cidade, transformando um dia comum em setembro de 2004 em um verdadeiro pesadelo. Quando Rafael não retornou para casa naquela tarde de 17 de setembro de 2004, a irmã Mariana sentiu imediatamente que algo estava errado. O apartamento estava silencioso, exceto pelo gotejar da chuva que continuava incessante. As chaves de Rafael ainda estavam sobre a mesa da cozinha. A mochila estava ausente, mas o caderno de anotações, que ele sempre carregava consigo, permanecia aberto e molhado, como se tivesse sido deixado em um descuido súbito. O instinto de Mariana gritava que algo havia interrompido o cotidiano que conheciam tão bem, e uma sensação de urgência tomou conta dela. Mariana tentou ligar para Rafael, mas o telefone chamava sem resposta. A angústia aumentava a cada toque que não era atendido.
Ela decidiu então contatar os amigos mais próximos do irmão, mas todos relataram que não tinham notícias. Um arrepio percorreu sua espinha. Rafael, tão meticuloso e previsível, não sumia sem aviso. A irmã sentou-se no sofá, observando pela janela a chuva que lavava a cidade, enquanto pensamentos confusos e temerosos se misturavam com memórias da infância e das conversas recentes. A normalidade da cidade parecia cruelmente indiferente ao sofrimento que começava a se instalar naquele apartamento silencioso. Pouco depois, os pais de Rafael foram chamados e chegaram apavorados, com olhares perdidos e mãos trêmulas. Eles começaram a vasculhar o apartamento, tentando encontrar qualquer pista que indicasse para onde o filho poderia ter ido. O caderno molhado, a mochila ausente e o casaco deixado na cadeira eram detalhes que pareciam gritar, mas não contavam toda a história. Cada objeto parecia carregado de significado, mas também de confusão. A atmosfera do apartamento, antes acolhedora, agora se tornava sufocante, carregada de tensão e medo. A polícia foi acionada no final da tarde. Os investigadores iniciaram uma busca metódica, começando pelo trajeto habitual de Rafael e pelos lugares onde ele poderia ter ido, incluindo a loja de antiguidades, o parque e as ruas que ele frequentava. Os vizinhos relataram ter visto Rafael pela manhã, mas ninguém conseguiu confirmar seu paradeiro após ele atravessar o portão do terreno abandonado. A ausência de testemunhas diretas tornou o caso imediatamente desafiador e perturbador. Cada passo da investigação parecia levantar mais perguntas do que respostas, mergulhando todos em um clima de incerteza. A equipe policial analisou o caderno molhado, tentando decifrar anotações que estavam borradas pela chuva. Havia rabiscos, observações sobre padrões de comportamento e pequenas anotações sobre locais e horários, mas nada que indicasse uma ameaça direta ou previsão de perigo. Os investigadores começaram a imaginar cenários improváveis, questionando se Rafael havia desaparecido voluntariamente ou se havia sido vítima de algum tipo de crime. Cada hipótese era dolorosa, mas necessária para tentar reconstruir o que havia acontecido naquele espaço silencioso e úmido do terreno abandonado. A notícia do desaparecimento se espalhou rapidamente pelos amigos e colegas de trabalho. Muitos relataram que Rafael era previsível, metódico e cuidadoso, reforçando a sensação de que algo extremamente fora do comum havia ocorrido. A cidade, que até então parecia indiferente, agora se tornava palco de comentários, especulações e teorias. O desaparecimento de um homem aparentemente comum transformava-se em um mistério que atravessava ruas, cafés e praças, envolvendo toda a comunidade em uma atmosfera de inquietação e curiosidade mórbida. Mariana e os pais de Rafael passaram a noite acordados, revisitando memórias e tentando encontrar alguma pista que pudesse indicar o destino do filho. Cada detalhe do dia parecia significativo em retrospectiva. O café que ele sempre tomava, o trajeto pelo bairro Batel, a visita à loja de antiguidades. As horas passaram lentamente, acompanhadas pelo som contínuo da chuva que agora parecia reforçar o peso do silêncio e da ausência. A cidade, antes familiar, começava a parecer estranha e opressiva, refletindo o medo crescente da família. Durante a investigação inicial, policiais verificaram câmeras de segurança de ruas próximas e coletaram depoimentos de vizinhos e transeuntes. Algumas pistas se mostraram contraditórias. A mochila de Rafael não foi localizada, e ninguém conseguiu confirmar sua presença no terreno abandonado além do relato distante do vendedor ambulante. O mistério aumentava, e a cidade, mesmo em seu cotidiano, parecia carregada de segredos que ninguém conseguia decifrar. Cada esquina, cada beco e cada sombra se transformavam em potenciais testemunhas silenciosas. A repercussão do caso também começou a se espalhar por rádios e jornais locais, trazendo ainda mais atenção à busca por Rafael. Algumas teorias surgiram entre conhecidos: voluntário desaparecimento, sequestro, acidente. No entanto, nenhuma delas tinha base sólida, e a falta de provas concretas deixava a família cada vez mais desesperada. A polícia percebeu que o caso exigiria investigação profunda, entrevistas longas e revisitas constantes aos locais por onde Rafael havia passado, mas a sensação de que o tempo corria contra eles aumentava a pressão sobre todos os envolvidos. Antes de prosseguirmos, se você está intrigado por casos reais que misturam rotina, desaparecimento e mistério, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar cada detalhe desta história. Nos próximos blocos,
Mergulharemos nas pistas que surgiram, nos erros e acertos da investigação, em como o desaparecimento de Rafael Moreira começou a revelar camadas inesperadas de segredo, engano e perigo, transformando uma tarde comum em Curitiba em um enigma que ninguém conseguiria ignorar. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento de Rafael, a investigação se intensificou, e a polícia começou a montar uma linha do tempo detalhada, analisando cada passo do analista de sistemas antes do desaparecimento. As entrevistas com amigos, vizinhos e colegas de trabalho revelaram que ele era meticuloso, pontual e previsível, o que tornava seu sumiço ainda mais incompreensível. Cada detalhe do dia 17 de setembro foi reconstituído, mas os relatos pareciam se contradizer. Alguns juravam tê-lo visto no bairro Batel. Outros afirmavam que ele jamais chegou ao centro, enquanto o vendedor ambulante insistia que o viu próximo ao terreno abandonado, sozinho, sob chuva persistente. Uma pista inesperada surgiu quando um morador próximo ao terreno abandonado encontrou uma pequena câmera fotográfica descartada entre arbustos. Dentro, algumas fotos de Rafael observando a cidade, com atenção aos detalhes que ele sempre registrava. Mas também havia a imagem de pessoas desconhecidas, algumas parecendo seguir ou vigiar o analista sem que ele percebesse. As fotos foram cuidadosamente analisadas pela polícia, mas a qualidade ruim e o ângulo estranho das imagens criavam mais perguntas do que respostas. Quem eram aquelas pessoas e qual seria a relação delas com o desaparecimento? Paralelamente, os investigadores começaram a explorar o círculo mais próximo de Rafael em busca de qualquer desavença, conflito ou comportamento suspeito. Colegas de trabalho e amigos foram interrogados, mas nada indicava que ele estivesse em perigo. Entre eles, surgiu o nome de um antigo colega de universidade, Marcos, que havia discutido com Rafael sobre projetos profissionais anos antes. Embora fosse improvável que o antigo desentendimento tivesse relação direta, a polícia decidiu incluir Marcos no rol de pessoas a serem ouvidas, seguindo o protocolo de investigar possíveis tensões passadas. No terreno abandonado, peritos encontraram sinais sutis de que alguém havia estado ali recentemente, pegadas molhadas, marcas de sapatos em direção a uma entrada lateral e restos de embalagens de alimentos. Nada indicava violência direta, mas o local parecia ter sido utilizado como ponto de observação ou encontro, algo que Rafael, atento aos detalhes, provavelmente notaria se estivesse acompanhado. As investigações começaram a considerar a possibilidade de que ele tenha sido atraído até ali com alguma intenção, mas ainda não havia evidências concretas de sequestro ou confronto físico. Durante esse período, a cidade inteira parecia envolta em especulação silenciosa. Alguns moradores afirmavam ter visto um carro preto circulando próximo ao terreno abandonado naquela manhã. Outros juravam ter escutado vozes abafadas entre as árvores altas. Nenhuma dessas informações foi confirmada, mas a polícia não podia descartá-las, mantendo a investigação aberta a múltiplas hipóteses. Cada testemunha parecia ter uma versão parcial do mesmo quebra-cabeça, e a dificuldade de juntar essas peças transformava o caso em um labirinto de incertezas. Mariana, desesperada, começou a reunir informações por conta própria, visitando o terreno, falando com vizinhos e revisitando todos os lugares que Rafael costumava frequentar. Ela percebeu pequenos detalhes que a polícia havia deixado passar. Marcas de sapato ligeiramente diferentes das suas, sinais de passagem entre arbustos, e a presença de pequenos objetos pessoais de Rafael espalhados de maneira desordenada, sugerindo uma movimentação rápida ou forçada. Cada descoberta reforçava a angústia, mas também indicava que Rafael não havia desaparecido voluntariamente. Algo ou alguém estava envolvido. Um ponto crucial surgiu quando o dono da loja de antiguidades, Joaquim, revelou à polícia que, na manhã do desaparecimento, notou um homem estranho observando Rafael por alguns minutos, de dentro da loja, antes de desaparecer pela rua lateral. O retrato falado foi elaborado, e a polícia começou a analisar possíveis registros de pessoas que circulavam pelo bairro naquele dia. A suspeita começou a ganhar contornos mais concretos. Rafael não havia apenas sumido, ele havia sido seguido, e alguém estava consciente de seus movimentos. Investigadores também se voltaram para os hábitos digitais de Rafael, analisando seu computador, e-mails e histórico de internet. Ele não havia feito buscas incomuns ou sinalizado receios específicos, mas alguns arquivos de observações pessoais revelavam uma atenção crescente a pessoas desconhecidas que apareciam em áreas públicas,
incluindo relatos de homens em carros escuros ou observando transeuntes. Rafael parecia estar percebendo algo estranho, mas não tinha certeza se era coincidência ou ameaça real. Essas anotações começaram a se tornar pistas valiosas para reconstruir o que ele viu antes de desaparecer. Entre os colegas, surgiram rumores de que Rafael havia recebido mensagens enigmáticas, com perguntas sobre horários e lugares que ele frequentava. A polícia analisou o registro de telefonia e confirmou que, na noite anterior ao desaparecimento, Rafael havia recebido 2 chamadas de números desconhecidos, que foram desligadas antes que pudesse atender. Não havia ameaça explícita, mas a combinação de mensagens, observações e fotos suspeitas começou a formar um quadro de perseguição sutil, quase imperceptível para quem não estivesse atento aos sinais. Antes de continuarmos, se você gosta de histórias de investigação cheias de pistas ocultas, mensagens enigmáticas e enigmas que desafiam a percepção, inscreva-se no canal para acompanhar cada detalhe do caso de Rafael Moreira. Nos próximos blocos, começaremos a revelar reviravoltas, suspeitos mais próximos e o crescimento da tensão que transformou o desaparecimento de Rafael em um verdadeiro mistério que Curitiba ainda lembraria por anos. À medida que os dias passavam, a ausência de Rafael Moreira começou a pesar não apenas sobre sua família, mas sobre toda a comunidade de Curitiba que acompanhava o caso. Cada esquina, cada parque e cada rua conhecida se transformavam em possíveis cenários de seu desaparecimento, e a cidade parecia mais silenciosa e vigilante. Mariana passava horas revisitando o caminho que Rafael fizera, enquanto os investigadores começaram a notar inconsistências nos relatos dos vizinhos, que agora surgiam em múltiplas versões. Alguns diziam ter ouvido passos apressados, outros comentavam sobre a presença de um carro suspeito, e alguns afirmavam ter visto Rafael, olhando para trás, como se percebesse uma ameaça invisível. Um detalhe perturbador surgiu quando os peritos analisaram melhor a pequena câmera fotográfica encontrada no terreno abandonado. Entre as imagens, havia uma sequência de fotografias que mostrava Rafael de costas, atravessando a rua em direção ao parque, com a sombra de um homem atrás dele. A figura era indistinta, mas a postura indicava atenção e vigilância, sugerindo que Rafael estava sendo seguido de forma sistemática. Essa descoberta provocou uma onda de tensão entre os investigadores, que perceberam que não estavam lidando com um desaparecimento casual, mas com alguém cuidadosamente observando e planejando cada movimento. Enquanto isso, a pressão sobre a polícia aumentava. A cidade inteira comentava o caso, e jornais locais começaram a publicar teorias especulativas, algumas baseadas em fatos, outras em boatos. Os investigadores precisavam separar o que era relevante do que era mero rumor. Em reuniões internas, surgiu um conflito entre equipes. Uma linha de investigação sugeria que Rafael havia sido atraído voluntariamente para o terreno abandonado, enquanto outra apontava para uma ação criminosa premeditada. A tensão interna refletia a complexidade do caso, que parecia crescer a cada pista e contradição. Mariana, sentindo que a polícia não avançava com a rapidez que esperava, começou a investigar por conta própria. Conversava com pessoas que Rafael conhecia, revisava cada nota de seu caderno e tentava encontrar padrões que pudessem indicar seu paradeiro. Uma descoberta chamou sua atenção. Algumas anotações de Rafael mencionavam brevemente a presença de um homem observando pessoas em parques e ruas, com uma atenção quase obsessiva. Mariana percebeu que essas anotações não eram meras observações de curiosidade. Eram indícios de que Rafael tinha notado o perigo antes mesmo de desaparecer. O clima na cidade se tornou ainda mais tenso quando um vizinho relatou ter ouvido gritos abafados vindos do terreno abandonado na manhã do desaparecimento, mas ninguém sabia de quem ou o que realmente aconteceu. As investigações se concentraram naquele espaço, com a polícia realizando buscas minuciosas, levantando vestígios, analisando marcas no solo e procurando objetos que pudessem revelar pistas. Cada canto do terreno parecia esconder segredos, e cada detalhe, por mais pequeno que fosse, foi meticulosamente registrado. A sensação de que o perigo estava mais próximo do que se imaginava começou a dominar a narrativa do caso. Entre os colegas de trabalho de Rafael, surgiram suspeitas que antes eram impensáveis. Um analista de sistemas, colega próximo, começou a apresentar comportamento estranho, evitando falar sobre os últimos dias antes do desaparecimento. Pequenas contradições em seus relatos chamaram a atenção da polícia,
que começou a incluir este indivíduo na linha de investigação. A cidade, por sua vez, sentia que cada familiar, amigo ou colega poderia estar envolvido de alguma maneira, aumentando a ansiedade coletiva e transformando a rotina de Curitiba em uma atmosfera carregada de tensão e desconfiança. Em paralelo, o retrato falado do homem que havia observado Rafael na loja de antiguidades e na rua lateral começou a circular, e alguns moradores afirmaram reconhecer traços do suspeito. As descrições, embora vagas, indicavam alguém com familiaridade com a rotina de Rafael, sugerindo que não se tratava de um acaso. A sensação de que alguém próximo estava envolvido começou a ganhar força, e os investigadores passaram a cruzar dados, analisando rotas, horários e padrões de comportamento que pudessem identificar o potencial autor do desaparecimento. A pressão sobre Mariana aumentava a cada dia. Ela sentia-se dividida entre o medo de descobrir a verdade e a necessidade de encontrá-la. Revisando fotos antigas e anotações de Rafael, percebeu pequenos padrões, horários, locais, interações que pareciam comuns, mas que poderiam ter sido observados por alguém de fora, alguém que estudava os movimentos dele. O sentimento de urgência era palpável, e cada descoberta era recebida com uma mistura de esperança e terror, pois indicava que Rafael provavelmente não estava seguro, mesmo que estivesse vivo naquele momento. A polícia também começou a investigar o círculo mais próximo de Rafael, em busca de pistas ocultas. Telefones, computadores e registros de visitas foram analisados detalhadamente. Alguns e-mails antigos indicavam conversas com pessoas que ninguém na família conhecia muito bem, levantando suspeitas sobre encontros recentes que poderiam ter sido cruciais. Cada investigação gerava mais perguntas do que respostas, e a sensação de que algo maior estava por trás do desaparecimento começou a emergir, envolvendo Rafael em uma rede de segredos e intenções obscuras que ninguém na cidade ainda compreendia completamente. Antes de prosseguirmos, se você sente a tensão e a complexidade deste caso, inscreva-se no canal para acompanhar a continuação desta história. Nos próximos blocos, começaremos a desvendar as primeiras pistas concretas que apontam para um culpado, as reviravoltas inesperadas e o momento em que o desaparecimento de Rafael Moreira se transforma em um mistério que a cidade inteira de Curitiba jamais esquecerá. A investigação começou a se aprofundar nas relações pessoais e profissionais de Rafael, e surgiram nomes antes considerados irrelevantes. Entre eles, um antigo colega de faculdade, Marcos, e um amigo recente do trabalho, Tiago, chamaram a atenção dos investigadores. Marcos tinha um histórico de ressentimento por disputas acadêmicas, enquanto Tiago demonstrava interesse em comum nos hábitos e rotinas de Rafael. A polícia começou a cruzar informações sobre horários, deslocamentos e conversas suspeitas, percebendo que ambos estavam mais próximos do desaparecimento do que haviam admitido em depoimentos iniciais. Um detalhe perturbador surgiu quando Mariana encontrou uma pequena anotação escondida no caderno de Rafael, um endereço desconhecido em Curitiba e a indicação de uma reunião marcada para a manhã do desaparecimento. Ela imediatamente alertou a polícia, que confirmou que se tratava de um local próximo ao terreno abandonado, aumentando ainda mais a suspeita de que Rafael fora atraído para lá. A cidade, agora imersa em boatos e tensões, parecia acompanhar cada descoberta com uma mistura de curiosidade e medo silencioso. A polícia analisou registros de câmeras de segurança e confirmou que Rafael fora visto próximo ao terreno abandonado, mas não estava sozinho. A sombra de um homem o seguia de forma persistente. Essa figura, ainda não identificada, parecia se mover com a precisão de alguém que estudava cada passo de Rafael. A investigação começou a se concentrar nessa pessoa, tentando descobrir conexões com o círculo próximo de Rafael e com o endereço anotado em seu caderno. A sensação de que o desaparecimento não fora aleatório tornava-se cada vez mais concreta. Durante entrevistas com colegas de trabalho, surgiram relatos de mensagens enigmáticas trocadas entre Rafael e Tiago nas semanas anteriores. Algumas dessas mensagens sugeriam curiosidade sobre o terreno abandonado e questionamentos sobre quem poderia estar observando a cidade de pontos estratégicos. Apesar de nada parecer ameaçador à primeira vista, a polícia começou a perceber um padrão. Alguém estava monitorando Rafael, suas ações e sua rotina diária, e essa pessoa provavelmente tinha conhecimento detalhado de seus passos. Enquanto isso, o dono da loja de antiguidades, Joaquim, forneceu um depoimento crucial. Ele lembrou de ter visto um homem alto, cabelos escuros e postura firme,
que observava Rafael de maneira insistente, sem se aproximar, mas mantendo os olhos fixos em cada movimento. A descrição coincidiu com o relato de vizinhos sobre uma presença constante e silenciosa ao longo do trajeto que Rafael percorria. A polícia começou a ligar os pontos. Alguém próximo ao analista havia estudado seus hábitos com atenção quase obsessiva, e esse comportamento começava a indicar uma intenção deliberada. Uma reviravolta aconteceu quando os investigadores descobriram que Tiago possuía registros de deslocamento compatíveis com os horários e locais onde Rafael fora visto pela última vez. Essa descoberta gerou tensão interna, pois agora havia evidências concretas de que um amigo recente, aparentemente confiável, poderia ter desempenhado um papel crucial no desaparecimento. A polícia iniciou o monitoramento discreto de Tiago, enquanto Mariana, tomada por medo e esperança, sentia que finalmente estava se aproximando de alguma verdade sobre o irmão. Pequenos detalhes começaram a se encaixar. O endereço anotado no caderno de Rafael, as fotos da câmera encontrada, os relatos sobre a sombra que o seguia e os padrões de deslocamento de Tiago indicavam que Rafael provavelmente havia sido atraído para o terreno abandonado de forma planejada. A cidade parecia respirar cada passo da investigação, e cada nova descoberta aumentava a tensão coletiva. O desaparecimento de Rafael estava se transformando de um mistério urbano em um caso de perseguição premeditada, envolvendo pessoas próximas e observações minuciosas. Mariana revisitou o caderno mais uma vez e percebeu algo que os investigadores haviam deixado passar. Pequenas anotações sobre horários de saída de colegas, combinações de ruas e horários específicos de ônibus. Tudo indicava que Rafael registrava padrões de rotina não apenas por curiosidade, mas talvez por perceber algo estranho acontecendo em sua vida cotidiana. A irmã percebeu que o irmão havia tentado, de forma sutil, se preparar para o que estava por vir, mas não teve tempo de reagir quando a armadilha foi efetivada. Em paralelo, a polícia começou a coletar provas digitais de Tiago, analisando e-mails, mensagens e registros de localização. Cada pista indicava que ele sabia exatamente onde Rafael estaria em cada momento do dia 17 de setembro. A investigação tomou um rumo mais direto, e a suspeita deixou de ser apenas uma teoria. Havia alguém muito próximo que poderia estar envolvido no desaparecimento. Mariana, apesar do medo, sentiu uma faísca de esperança. Se o culpado podia ser identificado, talvez Rafael ainda pudesse ser encontrado com vida. Antes de continuarmos, se você quer acompanhar a revelação completa do culpado e o desenrolar deste mistério sombrio, inscreva-se no canal para não perder os próximos blocos. Nos capítulos seguintes, começaremos a desvendar confrontos, descobertas finais e a verdade sobre quem estava por trás do desaparecimento de Rafael Moreira, culminando na resolução deste caso que abalou Curitiba em 2004. Com o avanço das investigações, a polícia começou a cercar Tiago, o amigo recente de Rafael, e analisar todos os elementos que poderiam ligá-lo diretamente ao desaparecimento. Registros de deslocamento, mensagens suspeitas e fotografias obtidas da câmera encontrada no terreno abandonado construíram um quadro cada vez mais claro de que ele sabia exatamente onde o analista estaria em cada momento do dia 17 de setembro de 2004. O padrão era preciso demais para ser coincidência. Rafael havia sido seguido, estudado e atraído para o terreno de maneira calculada. A tensão aumentou quando os investigadores decidiram confrontar Tiago em seu apartamento. Mariana acompanhava a equipe de longe, temendo que qualquer movimento errado pudesse prejudicar a descoberta da verdade. No local, a atmosfera era pesada. O silêncio, quebrado apenas pelo zumbido da chuva batendo na janela, parecia amplificar cada pensamento e cada suspeita. Tiago, inicialmente tranquilo, começou a demonstrar sinais de nervosismo quando questionado sobre o dia do desaparecimento e sobre seus deslocamentos, hesitando e desviando o olhar diversas vezes. Pequenos detalhes do apartamento de Tiago chamaram a atenção imediata da polícia. Fotografias de ruas, parques e pontos de ônibus, aparentemente comuns, eram na verdade registros detalhados dos locais por onde Rafael passava. Mapas marcados com horários e trajetos confirmavam a hipótese de perseguição meticulosa. Cada objeto parecia contar a mesma história. Alguém havia planejado cada movimento de Rafael, estudado seus hábitos e escolhido cuidadosamente o momento em que a ação seria executada. Em seguida, os investigadores encontraram evidências ainda mais perturbadoras.
mensagens digitais trocadas entre Tiago e um contato desconhecido, discutindo horários, rotas e locais que Rafael frequentava. Uma das mensagens, escrita na manhã do desaparecimento, indicava explicitamente que ele estaria sozinho no terreno abandonado às 10h30. A precisão dessas informações corroborava com os depoimentos de testemunhas e com a sequência de fotos obtidas na câmera, consolidando a tese de que Tiago havia planejado o desaparecimento com antecedência. Durante o interrogatório, Tiago começou a mostrar sinais claros de tensão e contradição. Inicialmente negou qualquer envolvimento, alegando desconhecer os detalhes do trajeto de Rafael. Mas a pressão crescente da equipe de investigação, combinada com a apresentação de provas físicas e digitais, começou a abalar sua defesa. O silêncio da sala parecia esmagador, e cada evidência apresentada fazia o ar se tornar ainda mais pesado, como se o peso do crime estivesse prestes a se materializar diante de todos. Mariana, ao ouvir detalhes sobre as fotos, mensagens e registros, sentiu uma mistura de alívio e medo. Alívio por finalmente existir uma linha concreta que apontava para o responsável. Medo pelo que ainda poderia ser descoberto. Cada pista reunida indicava não apenas planejamento, mas uma intenção deliberada e perturbadora de controlar os movimentos de Rafael, tornando impossível para ele escapar quando confrontado com o terreno abandonado. A cidade inteira parecia conter a respiração diante da possibilidade de que a verdade finalmente surgisse. Um ponto crucial surgiu quando os investigadores encontraram objetos pessoais de Rafael, escondidos no apartamento de Tiago. O casaco azul que Rafael usava na manhã do desaparecimento, parcialmente molhado, e algumas páginas rasgadas do caderno com anotações borradas. Era a prova física que faltava para confirmar que Rafael havia estado sob a supervisão e controle de Tiago. A constatação trouxe à tona o horror do que havia acontecido. Não se tratava de um desaparecimento comum, mas de um sequestro meticulosamente planejado e executado. Diante das evidências, Tiago começou a ceder em suas respostas. Inicialmente relutante, ele confessou que seguirá Rafael, desde que começara a observá-lo, intrigado por sua rotina meticulosa. Mas ao ser pressionado sobre os detalhes do desaparecimento no terreno abandonado, tentou desviar, alegando que não tinha sido sua intenção que as coisas saíssem daquele jeito. A polícia percebeu que a narrativa ainda continha lacunas, mas a combinação de provas digitais, físicas e testemunhais já era suficiente para enquadrá-lo como o principal suspeito e responsável pelo desaparecimento. Mariana, apesar do choque, sentiu uma sensação de justiça começando a se formar. Depois de dias de medo e incerteza, agora havia um rosto, um nome e evidências que apontavam para a verdade. A cidade de Curitiba, que por semanas estivera envolta em boatos e tensão silenciosa, começou a respirar aliviada ao saber que o mistério finalmente tinha um culpado, embora o destino de Rafael ainda permanecesse parcialmente desconhecido. O caso agora entrava em uma nova fase. Descobrir onde Rafael estava e como resgatá-lo com segurança. Antes de continuarmos, se você está ansioso para conhecer o desfecho completo desta história, inscreva-se no canal para acompanhar cada detalhe da resolução do caso. Nos próximos blocos, revelaremos o paradeiro de Rafael, como ele foi encontrado, o julgamento do culpado e os desdobramentos finais que encerram este mistério que marcou Curitiba em 2004. Após a confirmação de Tiago como principal suspeito, a polícia concentrou esforços em localizar Rafael o mais rápido possível. Usando os registros de deslocamento e as indicações das anotações no caderno, a equipe conseguiu identificar pontos estratégicos onde ele poderia estar retido. A busca envolveu ruas, terrenos abandonados e pequenas construções nos arredores do bairro Água Verde Batel, todas analisadas minuciosamente. Cada detalhe era crucial, pois a vida de Rafael dependia da precisão da investigação e da rapidez da ação. Finalmente, na tarde de um dia nublado, a polícia encontrou Rafael em um pequeno galpão abandonado, próximo ao terreno onde havia sido atraído. Ele estava fisicamente debilitado, mas consciente. As marcas de horas de confinamento, fome e tensão eram evidentes, mas o olhar ainda carregava a inteligência e a atenção que sempre o caracterizaram. O reencontro com Mariana foi silencioso, marcado por lágrimas contidas, abraços longos e a sensação de que, finalmente, parte do pesadelo estava chegando ao fim. Rafael relatou que, ao perceber que estava sendo seguido, tentou escapar diversas vezes,
Mas o planejamento meticuloso de Tiago dificultava qualquer rota de fuga. O terreno abandonado e o galpão eram cuidadosamente escolhidos para evitar testemunhas e impedir que alguém pudesse intervir. Cada passo que Rafael dava parecia observado. Cada tentativa de chamar atenção era rapidamente frustrada. Ele lembrou das sombras, da figura alta e do carro que circulava nos arredores, confirmando cada detalhe que a polícia havia reunido durante dias de investigação. A prisão de Tiago ocorreu de forma discreta, evitando qualquer chance de fuga. Durante o interrogatório final, confrontado com provas irrefutáveis, fotos, objetos pessoais, registros digitais e o testemunho de Rafael, ele acabou confessando toda a trama. Tiago admitiu ter seguido o analista de sistemas desde semanas antes, estudando cada passo, cada hábito e cada trajeto. A intenção inicial, segundo ele, era apenas observar e aprender, mas a situação saiu do controle, culminando no sequestro e no confinamento que quase resultou em tragédia. A cidade de Curitiba respirou aliviada quando a notícia do resgate de Rafael se espalhou. Jornais e rádios locais destacaram a eficiência da investigação e a coragem da família, principalmente de Mariana, que não hesitou em acompanhar cada pista e pressão sobre a polícia. Amigos e colegas de trabalho celebraram a recuperação do analista, enquanto o clima de tensão que pairava sobre a cidade lentamente começou a se dissipar, substituído por um misto de alívio e reflexão sobre os riscos invisíveis que podem surgir até nos lugares mais comuns. Durante o julgamento de Tiago, foram apresentadas todas as provas reunidas, registros digitais, fotos, anotações de Rafael, objetos pessoais encontrados no apartamento do suspeito e relatos de testemunhas. Cada detalhe demonstrava premeditação, perseguição e intenção deliberada de controlar os movimentos de Rafael, evidenciando a gravidade do crime. A narrativa construída pelos investigadores deixou claro para o tribunal que o desaparecimento não foi fruto de coincidência ou desentendimento, mas de planejamento calculado e obsessivo. Mariana, que acompanhou de perto todo o processo, percebeu que a justiça, embora necessária, não apagaria os dias de medo e angústia que a família enfrentou. No entanto, o reconhecimento público da coragem de Rafael e a prisão do culpado trouxeram uma sensação de fechamento e justiça. A cidade inteira começou a refletir sobre a vulnerabilidade de vidas aparentemente comuns, sobre a importância da atenção e da vigilância silenciosa em meio à rotina cotidiana. Rafael, recuperado fisicamente, passou a dedicar mais tempo a seus projetos pessoais, mas com uma atenção redobrada para os sinais de perigo ao seu redor. Ele continuava observador e analítico, mas agora com uma consciência aguçada de que nem todos os olhares eram benignos. A experiência transformou sua percepção sobre confiança, rotina e vulnerabilidade, mas também fortaleceu seus laços com a família e amigos, que se mantiveram firmes durante toda a provação. A sentença de Tiago foi rigorosa, refletindo a gravidade do planejamento e da execução do crime. Ele foi condenado a vários anos de prisão por sequestro, perseguição e tentativa de dano, sendo exemplar na narrativa judicial como um caso de crime premeditado em meio a uma cidade pacata. A condenação trouxe à família uma sensação de justiça, ainda que parcial, e à cidade um exemplo de que até os lugares mais comuns podem esconder segredos sombrios. Antes de prosseguirmos para o desfecho completo da história, com reflexões finais, lições e encerramento do caso, inscreva-se no canal para não perder a conclusão desta história de suspense, mistério e justiça. Nos próximos blocos, contaremos o impacto final na vida de Rafael, o legado do caso para Curitiba e os detalhes finais que encerram este capítulo sombrio de 2004. Após a condenação de Tiago, Rafael retomou aos poucos a sua vida, mas com uma consciência transformada sobre os perigos ocultos na rotina urbana. Cada passeio, cada trajeto que antes era automático, passou a ser vivido com atenção redobrada, como se cada sombra ou presença desconhecida pudesse esconder algo. A cidade de Curitiba, embora familiar, parecia agora ter se revelado mais complexa, com cantos de silêncio e mistério que antes não chamavam atenção. Rafael começou a registrar suas observações de forma mais organizada, tentando transformar sua experiência traumática em aprendizado e alerta. Mariana permaneceu ao lado do irmão, reforçando o vínculo que os unia ainda mais fortemente após o desaparecimento. A experiência compartilhada de medo, angústia e esperança consolidou uma relação de confiança e proteção que se tornaria uma fortaleza para ambos.
Cada conversa, cada gesto de cuidado carregava agora um peso diferente, como se o tempo de espera e incerteza tivesse reescrito a importância das relações humanas e da proximidade familiar. A cidade observava, com atenção silenciosa, a transformação de Rafael e sua família. Pequenos relatos sobre o caso continuavam a circular, não como boatos, mas como lembretes do quão vulneráveis podem ser até os trajetos mais previsíveis. O terreno abandonado, o parque e as ruas que haviam sido palco do desaparecimento tornaram-se marcos simbólicos, lembrando a todos que nem sempre a normalidade aparente revela a totalidade da realidade. Rafael decidiu compartilhar sua experiência em palestras e encontros sobre segurança urbana e percepção de risco, utilizando seu caso como exemplo real de atenção aos detalhes e vigilância do ambiente. Sua narrativa, carregada de detalhes do desaparecimento, das pistas observadas e do processo de resgate, tornou-se uma fonte de aprendizado para outros moradores da cidade. Ele transformou o trauma em ação preventiva, alertando sobre a importância de pequenos sinais que muitas vezes passam despercebidos. Tiago, condenado à prisão, começou a cumprir sua pena em regime fechado. Durante o julgamento, ficou evidente que sua obsessão havia sido alimentada por curiosidade e desejo de controle sobre a rotina de Rafael, mas sem intenção inicial clara de feri-lo. No entanto, a execução de seu plano revelou o perigo real que a combinação de obsessão e oportunidade pode criar. A justiça reconheceu não apenas o crime, mas também o planejamento e a premeditação, estabelecendo um precedente importante em caso de perseguição e sequestro em Curitiba. A família de Rafael passou a organizar pequenos encontros comunitários para discutir segurança, atenção e observação urbana. Mariana e Rafael utilizavam suas experiências para conscientizar vizinhos e amigos, mostrando como detalhes aparentemente triviais podem indicar situações de risco. Esses encontros fortaleciam a comunidade, ao mesmo tempo que ajudavam a processar o trauma vivido, transformando o episódio em uma lição coletiva sobre cuidado, vigilância e empatia. Com o passar do tempo, a rotina de Rafael voltou a ganhar ritmo, mas carregava marcas permanentes do desaparecimento. Ele voltou a trabalhar, retomou projetos pessoais e continuou a observar o mundo ao seu redor com atenção crítica. No entanto, a experiência havia mudado sua percepção. Não apenas estudava padrões e comportamentos humanos, mas agora também avaliava riscos, intenções e possibilidades de ameaça, sempre com um olhar cauteloso e detalhista. A cidade de Curitiba, por sua vez, nunca esqueceu o caso. Reportagens, entrevistas e livros documentaram o desaparecimento, o sequestro e a investigação, transformando a história em referência para casos similares. Para muitos, Rafael tornou-se símbolo de resiliência, enquanto Tiago representava o perigo oculto que pode surgir mesmo entre pessoas aparentemente próximas. A narrativa passou a integrar o imaginário coletivo, lembrando a todos da necessidade de atenção e ação diante de sinais sutis de perigo. Em suas reflexões finais, Rafael considerou o valor das conexões humanas, da rotina estruturada e da atenção aos detalhes como elementos cruciais de sua sobrevivência. Ele percebeu que a vida pode mudar em um instante, e que a capacidade de observar, compreender e agir rapidamente pode ser decisiva. A experiência transformou sua percepção de mundo. Ao compartilhar sua história, ele não apenas ajudava outras pessoas, mas também reconstruía sua própria compreensão sobre confiança, cuidado e resiliência. Com isso, encerra-se a narrativa do desaparecimento e resgate de Rafael Moreira em 2004, um caso que marcou Curitiba e revelou a complexidade de situações aparentemente comuns. A história, cheia de tensão, mistério e observação minuciosa, mostra como a atenção aos detalhes, a coragem e a persistência podem transformar desespero em justiça e trauma em aprendizado. Esta é uma história de vida, coragem e mistério que continua viva nas lembranças de todos que acompanharam os acontecimentos e serve de alerta para que cada gesto e cada observação no cotidiano possam ter importância decisiva. Com o fim do julgamento de Tiago, a cidade de Curitiba começou a refletir sobre os impactos do caso de Rafael Moreira. Não se tratava apenas de um crime isolado, mas de uma demonstração de como a atenção aos detalhes e a vulnerabilidade humana podem transformar a rotina diária em perigo real. Escolas, empresas e comunidades locais começaram a adotar práticas de conscientização sobre segurança e percepção urbana.
usando o caso de Rafael como exemplo de alerta para situações que muitas vezes passam despercebidas. Mariana, profundamente marcada pelo episódio, passou a atuar como palestrante em grupos de apoio a famílias de desaparecidos, compartilhando sua experiência de vigilância constante, de medo e de esperança. Ela relatava como pequenas observações, registros meticulosos e a persistência da família foram essenciais para que Rafael fosse encontrado com vida. Seu trabalho gerava impacto direto, transformando dor em aprendizado, e aproximava a comunidade de uma compreensão mais profunda sobre o que significa lidar com mistérios urbanos. Rafael, por sua vez, continuou a reconstruir sua vida pessoal e profissional, mantendo cuidado extremo com sua rotina. Cada trajeto e cada decisão cotidiana eram agora precedidos por análise cuidadosa de possíveis riscos. Ele revisava suas observações sobre padrões de comportamento humano, mas de maneira estratégica, pensando também na proteção própria. O trauma sofrido não o quebrou. Ao contrário, fortaleceu sua percepção do mundo e a capacidade de transformar experiências negativas em aprendizado e vigilância preventiva. Tiago, encarcerado, passou a ser estudado como exemplo de comportamento obsessivo e criminológico. Psicólogos e criminologistas analisaram seu perfil obsessivo, sua premeditação e a maneira como monitorava a vítima, a fim de compreender padrões que poderiam prevenir futuros casos. A cidade inteira passou a compreender que a ameaça pode vir de pessoas próximas e aparentemente confiáveis, reforçando a importância de atenção e consciência sobre o que se passa à nossa volta. Com o passar dos anos, o terreno abandonado, onde Rafael foi atraído, tornou-se simbólico para a cidade, não apenas pelo horror que ali ocorreu, mas como um lembrete de vigilância e cautela. Pequenos murais e placas foram colocados por vizinhos e por familiares para lembrar que a rotina pode esconder perigos inesperados, e que observar atentamente os detalhes pode ser decisivo para a própria segurança. A cidade passou a ver o local como ponto de reflexão sobre responsabilidade, prevenção e atenção cotidiana. A história de Rafael começou a ser utilizada como referência em cursos de segurança urbana, investigação privada e análise comportamental. Cada detalhe, desde as anotações em seu caderno até os objetos deixados no terreno, tornou-se material de estudo sobre comportamento humano, percepção de risco e ação diante de situações de perigo. O caso, embora traumático, deixou um legado educativo significativo, influenciando profissionais e cidadãos a prestar mais atenção aos sinais sutis que o cotidiano muitas vezes esconde. Mariana continuou ativa na vida de Rafael, ajudando-o a lidar com memórias traumáticas e a transformar cada experiência em aprendizado. A relação entre os dois se fortaleceu, e cada gesto de cuidado e compreensão tornava-se essencial para a reconstrução emocional de ambos. A experiência vivida reforçou laços familiares, mostrando que, mesmo diante do terror e da incerteza, a união e a atenção aos sinais podem ser decisivas para a sobrevivência e recuperação. Rafael, além de retomar seus projetos, passou a escrever sobre suas experiências, analisando cada passo do desaparecimento, cada pista reunida e cada momento de tensão e observação. Seus relatos transformaram-se em documentos detalhados de investigação, combinando narrativa pessoal com lições de vigilância e prevenção. O conteúdo passou a servir de guia para pessoas que buscavam compreender como pequenas observações podem salvar vidas, mantendo viva a memória do que ocorreu em 17 de setembro de 2004. Tiago, isolado na prisão, tornou-se objeto de estudo e reflexão para a autoridade sobre a importância de monitoramento comportamental e prevenção de crimes premeditados. Sua obsessão e o planejamento meticuloso demonstraram como detalhes cotidianos podem ser explorados por pessoas com intenções perigosas. O caso reforçou políticas públicas e práticas investigativas, evidenciando que a atenção aos sinais sutis de ameaça é fundamental para evitar tragédias semelhantes. Ao final desta fase do relato, a cidade, a família e a própria vítima reconheceram que, embora o terror e o perigo tenham ocorrido, a persistência, observação detalhada e coragem coletiva foram decisivos para restaurar a justiça e a segurança. Rafael e Mariana, fortalecidos pela experiência, transformaram o trauma em aprendizado, enquanto Tiago foi responsabilizado, deixando claro que a obsessão e a premeditação não poderiam prevalecer diante da determinação e vigilância da família e das autoridades. Com a conclusão do julgamento de Tiago, Rafael e Mariana puderam finalmente respirar,
embora o impacto psicológico e emocional do desaparecimento ainda deixasse marcas profundas. Rafael passou a frequentar terapias de acompanhamento, não apenas para lidar com o trauma, mas também para processar a sensação de vulnerabilidade que havia marcado cada momento antes de ser resgatado. A cidade de Curitiba, apesar de continuar sua rotina, mantinha a lembrança do caso viva, com moradores relembrando como a atenção aos detalhes de uma vida aparentemente comum havia salvado uma pessoa do perigo iminente. O território urbano de Curitiba começou a ser visto de maneira diferente por Rafael e sua família. Cada parque, rua estreita e prédio abandonado carregava lembranças de tensão e alerta constante. No entanto, Rafael não se deixou paralisar pelo medo. Ao contrário, transformou sua experiência em aprendizado. Ele estudava padrões de comportamento, analisava possíveis ameaças e orientava amigos e vizinhos sobre sinais sutis que poderiam indicar perigo, transformando o trauma em uma forma de prevenção comunitária. Mariana, por sua vez, manteve-se ativa na conscientização de segurança urbana, organizando palestras, encontros comunitários e grupos de apoio. Ela compartilhava não apenas a experiência do desaparecimento, mas também a sensação de incerteza e os passos práticos que ajudaram a localizar Rafael. Cada relato era acompanhado de conselhos sobre atenção aos detalhes, observação do ambiente e ações preventivas que poderiam fazer diferença em situações de risco. Tiago, agora encarcerado, tornou-se um exemplo de estudo sobre obsessão e premeditação. Psicólogos e criminologistas analisaram seu comportamento, tentando compreender os sinais que precederam o crime e os padrões de obsessão que levaram ao sequestro. Esses estudos foram utilizados em cursos de criminologia e segurança, demonstrando como a combinação de vigilância obsessiva e oportunidade pode ser perigosa, mesmo em contextos urbanos aparentemente seguros. A cidade de Curitiba, embora seguisse seu ritmo cotidiano, incorporou lições do caso em práticas de segurança urbana. Moradores passaram a prestar mais atenção a atividades suspeitas, objetos fora do lugar e comportamentos fora do padrão, criando uma rede informal de vigilância e prevenção. O caso de Rafael serviu como alerta coletivo. Até mesmo trajetos comuns e rotinas previsíveis podem esconder riscos inesperados, e a observação atenta pode salvar vidas. Rafael também começou a compartilhar suas experiências em artigos e palestras sobre percepção urbana e análise comportamental. Ele detalhava cada passo do desaparecimento, os sinais sutis que percebeu, os erros que cometeu e as lições aprendidas. Seus relatos se tornaram referência para profissionais de segurança, investigadores e cidadãos que buscavam compreender como a atenção aos detalhes e a observação meticulosa podem ser ferramentas decisivas em situações críticas. Mariana percebeu que o impacto emocional de acompanhar a investigação de perto era tão profundo quanto o trauma de Rafael. Ela dedicou-se a criar espaço de apoio para familiares de desaparecidos, reforçando que a persistência, paciência e atenção aos detalhes podem ser determinantes na resolução de casos. Seu trabalho trouxe conforto para muitas famílias, se transformou a experiência dolorosa em ação social, mostrando que é possível criar significado e aprendizado a partir do sofrimento. A relação entre Rafael e Mariana fortaleceu-se ainda mais após o caso. A experiência compartilhada de medo, esperança e vigilância criou um vínculo que seria inquebrável, pautado na confiança, cuidado e apoio mútuo. Cada conversa e cada gesto carregava a consciência de que a vida pode mudar em um instante, e que estar atento aos sinais invisíveis é tão essencial quanto valorizar as relações humanas que nos cercam. Tiago, embora confinado, tornou-se referência para discussões sobre o impacto psicológico de obsessões e planejamento de crimes. Seu comportamento e suas ações foram analisados em relatórios psicológicos e criminológicos, servindo para prevenção e estudo de casos futuros. O alerta era claro. A ameaça pode surgir de pessoas aparentemente próximas e confiáveis, e a compreensão de sinais de alerta é essencial para a proteção individual e coletiva. Antes de prosseguirmos com o Bloco 13, Parte 13, que encerrará definitivamente a narrativa com os últimos desdobramentos, reflexões finais, impacto na cidade e na família, quero reforçar que esta história demonstra como atenção, coragem e perseverança podem transformar situações de terror em aprendizado, justiça e vigilância consciente. Nos próximos parágrafos, fecharemos o caso com o encerramento completo da história. Com o encerramento do julgamento e a prisão de Tiago, Curitiba respirou um misto de alívio e reflexão.
A cidade que por semanas estivera envolta em tensão agora começou a assimilar o impacto do caso de Rafael Moreira. As ruas, os parques e até os terrenos abandonados passaram a ser observados com um olhar mais atento, lembrando a todos que a segurança e a atenção aos detalhes são responsabilidade de cada cidadão. O desaparecimento de Rafael tornou-se um marco, um lembrete de que até vidas aparentemente comuns podem se tornar alvo de perigos invisíveis. Rafael, recuperado física e emocionalmente, passou a viver com uma consciência constante sobre o que o rodeava, mas sem deixar que o medo dominasse sua vida. Cada passo que dava era calculado, cada interação cuidadosamente observada, mas ele também encontrou força na normalidade, reconstruindo sua rotina, retomando projetos profissionais e fortalecendo os laços familiares que haviam se tornado sua âncora. Mariana permanecia ao lado dele, vigilante, protetora e parceira incansável em cada decisão, garantindo que o trauma não se transformasse em paralisia. O legado do caso começou a se expandir para a comunidade. Escolas, empresas e organizações locais passaram a utilizar a história de Rafael como exemplo de alerta e prevenção, criando palestras, cursos e materiais educativos sobre atenção urbana, percepção de risco e prevenção de crimes premeditados. Cada detalhe observado no desaparecimento, desde as sombras que o perseguiam até as mensagens digitais e objetos pessoais, passou a ser estudado como lição prática sobre vigilância, cuidado e ação preventiva. Mariana, inspirada pela experiência, organizou encontros regulares com famílias que haviam passado por desaparecimentos ou situações de risco, oferecendo suporte, orientação e compartilhamento de estratégias práticas para identificar sinais de perigo. Sua presença ativa tornou-se referência, e sua coragem foi reconhecida como parte essencial para o desfecho positivo do caso. Cada história contada, cada conselho oferecido reforçava a importância da atenção aos detalhes e da persistência diante da adversidade. Rafael também começou a registrar suas próprias análises do caso, transformando a experiência traumática em estudo detalhado sobre comportamento humano, rastreamento e observação. Ele compartilhava cada pista, cada erro e cada lição aprendida em palestras e artigos, criando uma rede de conhecimento que servia tanto para a prevenção quanto para a conscientização. Sua experiência passou a ser um manual prático de vigilância, atenção e ação diante de ameaças invisíveis. Tiago, confinado na prisão, tornou-se objeto de estudo para profissionais da psicologia criminal e criminologia. Seu comportamento obsessivo, a premeditação meticulosa e a execução do sequestro foram analisados em detalhes, destacando sinais que poderiam ser detectados para prevenir futuros crimes. A cidade, ao acompanhar os desdobramentos, reconheceu a importância de compreender que a ameaça pode vir de pessoas próximas e que vigilância e análise crítica são fundamentais para a segurança urbana. Ao longo do tempo, o caso de Rafael passou a ser citado como referência em discussões sobre segurança urbana, comportamento obsessivo e investigação de desaparecimentos. A atenção aos detalhes, a ação rápida da família e da polícia, e a análise meticulosa de pistas se tornaram elementos centrais de aprendizado para investigadores e cidadãos. Curitiba, embora uma cidade pacata, assimilou o episódio como exemplo de alerta constante, lembrando a todos que a rotina diária pode esconder perigos inesperados. Para Rafael e Mariana, a experiência fortaleceu os laços familiares e a consciência sobre a fragilidade e o valor da vida. Eles compreenderam que o medo, embora real, não deveria paralisar, e que a observação, paciência e ação estratégica podem transformar situações de risco em chance de sobrevivência e aprendizado. Cada momento de tensão vivido se tornou lembrança de coragem, persistência e capacidade de reagir diante do desconhecido. A história de Rafael Moreira, marcada por desaparecimento, perseguição e resgate, passou a ser contada como exemplo de resiliência, vigilância e justiça. A cidade de Curitiba incorporou lições do caso, os profissionais estudaram os detalhes do crime, e a comunidade aprendeu sobre a importância da atenção aos sinais sutis de perigo. A memória do caso permaneceu viva, não como terror, mas como aprendizado sobre coragem, observação e cuidado com a vida cotidiana. E assim se encerra a narrativa completa do desaparecimento de Rafael Moreira em 2004. Um caso que começou com uma rotina aparentemente comum, transformou-se em mistério e tensão, e terminou com resgate, justiça e aprendizado. A história permanece como um lembrete eterno de que a atenção aos detalhes,
A coragem frente ao medo e a ação persistente podem fazer a diferença entre a vida e a tragédia. Curitiba, Rafael, Mariana e todos que acompanharam o caso guardam essas lições, transformando o terror vivido em vigilância, conhecimento e legado para o futuro.